Olá e bem-vindos. Nós pensamos numa Constituição como, bem, como a guardia máxima da nossa liberdade, certo? Mas e se para sobreviver a uma crise grave, essa mesma Constituição tivesse de pôr essa liberdade em pausa? Parece um paradoxo total, um beco sem saída, não é? Pois, mas é um mecanismo central em qualquer democracia. E é precisamente isso que vamos desvendar hoje. Esta é a grande questão que nos vai guiar. Como é que um sistema de regras se consegue proteger, permitindo que de forma muito controlada, claro, essas mesmas regras sejam temporariamente postas de lado? É o dilema central daquilo a que se chama a Constituição de crise. Vamos lá a isso. Então, para começar, é importante perceber uma coisa. Isto não é uma falha no sistema. Pelo contrário, é o reconhecimento de que todas as democracias enfrentam este desafio, esta tensão constante entre a normalidade e a exceção. No fundo, a ideia é bastante simples. O propósito último da lei, de qualquer lei, é garantir que a sociedade continue a existir. Porque, convenhamos, se a sociedade colapsar, a própria ideia da justiça ou de direito deixa de fazer qualquer sentido. E é aqui que entram estes dois estados. De um lado, temos a normalidade constitucional, o nosso dia-a-dia, onde todas as leis e garantias funcionam a 100%. Do outro, a exceção constitucional, que é um estado temporário, ativado por uma crise, e onde certas regras são suspensas para, lá está, garantir a sobrevivência do todo. Agora, atenção a um ponto que é absolutamente crucial. Uma exceção constitucional não é, de todo, o mesmo que um poder arbitrário ou a lei da selva. Há uma diferença fundamental e a Constituição trata de a definir muito bem. E a solução é, na verdade, brilhante. Em vez de fingir que as crises não existem, a Constituição antecipa-as e cria regras para elas. Não se cria uma zona sem lei, pelo contrário, cria-se um direito de emergência. Ou seja, a exceção é como que domada e passa a ser governada pela própria lei. E esta tabela mostra isto na perfeição. Reparem, a legalidade excepcional vem da Constituição e está sempre sujeita a controle. Já o arbítrio, bem, esse nasce da força pura e não tem controle nenhum. A diferença é basicamente entre um corta-fogos planeado e um incêndio completamente descontrolado. Mas mesmo quando esta exceção é ativada, existem limites que são absolutos. Há um conjunto de valores e direitos que nunca, mas nunca, em circunstância alguma, podem ser tocados. É como que a última linha de defesa da nossa humanidade. E esta é uma declaração com uma força imensa. Mesmo perante a pior das crises, há um núcleo duro de direitos que são a base moral da democracia e que são pura e simplesmente intocáveis. E que direitos são esses? Estamos a falar de coisas tão fundamentais como o direito à vida, à integridade pessoal e a proibição absoluta da tortura. Estes direitos são o que a lei chama de núcleo inderrogável de dignidade humana. Suspender isto seria destruir a própria essência daquilo que se está a tentar salvar. E para todos os outros direitos que podem ser limitados. Aí entra em cena uma ferramenta-chave, o princípio da proporcionalidade. Isto significa que qualquer medida restritiva tem de ser estritamente necessária e proporcional à ameaça. É um travão para evitar excessos e garantir que a cura não é pior que a doença. Muito bem. Mas na prática, quem é que tem o poder para ativar estes mecanismos todos? Quem é que tem as chaves que abrem a porta da exceção? O processo, como vamos ver, é de propósito partilhado, para evitar que o poder se concentre numa só mão. A nossa Constituição prevê dois níveis de resposta. O estado de sítio, que é o mais grave, pensado para casos de agressão externa, uma guerra, por exemplo, e o estado de emergência para situações de menor intensidade, como calamidades públicas. A ideia é que a resposta seja sempre ajustada à dimensão do problema. E o processo para declarar qualquer um deles exige uma colaboração apertada entre os vários poderes. Primeiro passo, o governo tem de ser ouvido. Segundo, e isto é fundamental, a Assembleia da República tem de autorizar, de dar luz verde. E só então, como terceiro passo, é que o Presidente da República pode fazer a declaração. E aqui está uma das garantias institucionais mais importantes de todas. Durante um estado de sítio ou de emergência, o Parlamento, que é o órgão máximo de representação democrática, não pode ser dissolvido. Continua ativo, a fiscalizar. É como um farol que garante que a emergência não se torne um pretexto para o poder absoluto. E chegamos, finalmente, à salvaguarda mais poderosa de todas, aquela que protege não apenas os direitos ou as instituições, mas o próprio livro de regras da nação. O artigo 289 da Constituição não podia ser mais claro. Durante um estado de crise, as regras do jogo não podem ser mudadas. Ponto final. A revisão constitucional fica completamente congelada. É basicamente um cadeado absoluto.
E a lógica por trás disto é bastante óbvia, não é? Mudar as leis fundamentais de um país exige um debate calmo, livre, sereno. E uma situação de crise é, por definição, o oposto de tudo isto. Portanto, a Constituição protege-se a si mesma de ser alterada sob pressão ou com base no medo. No final de contas, todos estes mecanismos, desde os direitos intocáveis até à proibição da revisão, funcionam como uma porta bem fechada ao autoritarismo. Eles garantem que, mesmo no meio da maior das tempestades, a crise é temporária e que a ordem democrática e a legalidade hão de regressar sempre. E terminamos com uma reflexão. Vimos como é que uma Constituição democrática se prepara para o pior sem nunca ter de sacrificar a sua alma. A questão que fica no ar para todos nós é esta. Na nossa busca por segurança, que linhas de liberdade e de dignidade é que uma sociedade nunca, jamais, deve estar disposta a cruzar?